Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo quando o sono desaparece. E quero subordinar esse tema num texto bíblico que se encontra no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, capítulo 31, no versículo 40. Diz assim: Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. 19 de março de 2025. Pai Santo, é no nome de Jesus que estou aqui em oração, quero te agradecer por esse momento. Te apresento todas as pessoas que estão me ouvindo, a família de cada um, e a minha vida também, essa missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia falando sobre sono. E isto quando ele desaparece. Tem coisa pior do que você ficar embolando numa cama, num sofá, até mesmo no chão, querendo dormir, repousar, e não consegue porque tem várias coisas que tiram o teu sono. O sono desaparece? Pois é. E o que é sono? O sono é uma inércia, uma indolência, aquela quando para, né? Aquela cessação momentânea da atividade com a entrada a uma condição de inconsciência, aquela consciência que a gente tem dos sistemas que tem a propriedade ou as propriedades da vida, né, animal, ou seja, a gente, né, a vida do ser humano. Então, isso é uma explicação que algumas pessoas técnicas falam sobre isso, mas dormir é saudável, dormir faz bem à saúde, e através de um sono, depois de um sono assim reparador, que a gente consegue dormir e descansar bem, não só o corpo, mas o sono também descansa sobretudo a mente da gente. Depois de um sono assim, é tão bom, a gente acorda revigorado, a gente acorda mais, assim, como se fosse rejuvenescido, né? Dito isto, eu quero falar aqui rapidamente dentro desse texto básico que eu escolhi, onde nós encontramos o personagem Jacó. Jacó, a gente sabe da história dele, inclusive o significado do nome Jacó é suplantador, enganador, enrolão, como alguém queira. Mas esse Jacó, mais na frente, pela obediência que ele teve ao Senhor Deus, ele se tornou Israel, e hoje a gente vê a nação de Israel exatamente como descendência, né? Jacó, ele herdou a descendência do seu avô Abraão, que essa promessa Deus fez a Abraão e cumpriu ali com Jacó, sendo posteriormente chamado de Israel. Mas aqui era a questão, uma desavença que havia tido aqui, Jacó, com o seu sogro. O sogro enganou ele também, ou seja, parece que é aquela coisa, né? A lei da semeadura. Ele havia enganado o irmão Esaú, agora ele estava sendo enganado pelo seu sogro. Aí houve umas contendas, ele teve que sair às pressas, né? Assim, escondido ele com as suas mulheres, né? Quer dizer, a mulher Raquel e a mulher Leia, né? E naquela época, depois eu vou falar uma palavra aqui, uma explicação só sobre isso, né? Não quero falar, isso não quer dizer que Jacó era um bígamo e que a Bíblia aprova isso, não. Ali era outra coisa, depois eu explico sobre isso. Então Jacó vai com a sua família, né, com suas mulheres, sua esposa, e resultado, quando Labão percebe, Labão, peraí, cadê ele? Aí foi atrás dele, só que o Senhor já tinha falado para que Labão não fizesse ou não pronunciasse palavra nenhuma, nem palavra boa, nem palavra ruim para Jacó, não falasse nada. Aí foi porque ele sentiu falta dos ídolos que ele idolatrava, né? O Labão. Mas só quem escolheu esses ídolos foi Raquel. Engraçado que aqui no versículo de número diz assim, versículo 35 desse capítulo 31, ela explica ao pai, quando Labão começa a vasculhar, porque Jacó disse, olha, ninguém pegou nada aqui não. Veja aí ele começou a ver nas tendas dele, lá dentro, em tudo, nos animais e tal. Só que quando ele se aproximou de Raquel, Raquel diz, pai,
eu não fico com raiva de mim, não, em outras palavras, mas está no versículo 35. Eu não posso me levantar aqui, que ela pôs esses ídolos do pai em cima do animal, do camelo, acho, e sentou em cima. Só que ela estava naqueles dias em que as mulheres, as moças, as mulheres sabem, né? Que a cada mês tem aquele, vou falar a verdade, não é um ciclo menstrual. Ela estava nesse ponto, o versículo 35 fala sobre isso. Para que o pai não fosse lá mexer. Enfim, o que eu quero chegar aqui é que Jacó estava tão atribulado, tão angustiado, nos dias que passou trabalhando para conquistar sua esposa, com o seu sogro Labão. Ele passou 20 anos lá e ele diz aqui nesse versículo 40, eu estava lá de sorte que de dia o calor era tão grande que consumia ele, e de noite o frio, a geada. Agora o que eu quero deixar claro aqui para terminar. E o meu sono foi-se dos meus olhos, ou seja, eu não conseguia nem dormir. Tamanha era a perseguição, talvez a opressão que o próprio sogro, né, fazia com ele. Enfim, quem sabe, trazendo para os nossos dias, nós não estamos na mesma situação de Jacó, talvez até dependendo de alguns remédios controlados. Não consegue dormir, preocupado com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, com o irmão, com a irmã, né? Falando de sangue, né? Com alguém da igreja, com o trabalho, com a escola, enfim, preocupado com a saúde, preocupado com a harmonia no lar, e isso tira o teu sono. Olha, Deus tem uma palavra para você e vou terminar citando essa palavra, que é Deus que está falando, não sou eu, é a palavra dele. Então é ele que está dizendo para você o seguinte, você que não está conseguindo dormir bem, ou não dorme direito, ou não dorme bem, né? Provérbios capítulo 3, versículo 24, o Senhor diz, Deus diz assim para ti, quando te deitares, não temerás. Ou seja, não vai ficar preocupada com teus problemas, nem preocupado com os seus problemas. Sim, repete aqui o texto. Tu te deitarás e o teu sono será suave. Glória a Deus. Repito, é Provérbios capítulo 3, versículo 24. Você leia aí, a senhora e o senhor, porque Deus promete para vocês um sono suave. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.